O S&P 500 abriu em alta aqui logo nessa concentração de gama e devolveu toda a sua alta. Quer entender por que o mercado despencou depois de bater nessa concentração de gama? Segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico do SPX, o índice do S&P 500, no gráfico aqui de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, dia 2. O governo americano no shutdown, nós não tivemos um dado importante que iria sair ontem, que era o Jobless Claims, em relação ao mercado de trabalho, mas mesmo assim o mercado abriu aqui em alta, tá? Por volta do GEX4, como vocês podem ver. E chegando aqui, por conta que nós estamos em condição de gama positivo, que eu venho comentando já faz dias, talvez até semanas, qualquer rally que o mercado der, o market maker, por conta de ser a contraparte dos contratos de opções, ele precisa ajustar o book dele vendendo o ativo. Então ele começa a bater no ativo para ajustar o book dele. Depois que ele faz esse ajuste, normalmente durante o dia, aí os investidores começam a querer comprar e o ativo começa a voltar, né? É o que normalmente vem acontecendo aí nos últimos dias. O mercado abre em alta, realiza e depois volta a subir. O mercado chegou aqui nessa outra concentração de gama importante, 6.700 pontos, perdeu momentaneamente aqui esse preço, mas conseguiu voltar forte aqui. Não chegou a fechar na máxima aqui do dia, mas fechou levemente positivo. Olhando para o QQQ, o setor de tecnologia, também abriu no GEX4, como vocês podem ver aqui, e derreteu. Fechou o gap praticamente instantaneamente, né, como vocês podem ver, em questão de 20 minutos aqui da abertura. Conseguiu respeitar no primeiro momento o fechamento do gap, depois perdeu a mínima, e aí que por volta do meio-dia foi onde encontrou um suporte e começou a voltar. E voltou lá para essa grande concentração de gama, a gama wall aqui, por volta dos $606. No caso do setor de tecnologia, um pouco mais forte do que o próprio S&P 500. Olhando para a Nvidia, outra que também já abriu em uma concentração de gama aqui, nos $190. Não chegou a fechar o gap, então o ativo teve mais força do que o PX ou o QQQ. Ele conseguiu segurar o GEX4 aqui, ficou nesse range, né? Acabou fechando por volta aqui do GEX4, essa concentração de gama aqui nos $189. Por último, olhando para a Tesla, ela abriu com um gap de alta também em uma concentração de gama, no caso da Tesla, na gama wall, e derreteu. Se não me engano, saiu um dado sobre as vendas da Tesla, alguma coisa assim, e aí eu acho que foi por isso também que desencadeou essa queda tão forte. Então, por mais que o mercado depois começou a voltar, a Tesla não. Ela continuou caindo forte aqui, como vocês podem ver. Fechou na mínima aqui do dia, por volta dos $436, quase que no put suporte aqui nos $430. E essa concentração aqui dos 455 era uma concentração bem importante. O ativo acabou perdendo esse nível. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MetroQ, que é o meu provedor de dados Gama, entre outros indicadores quantitativos que vêm a partir do fluxo do mercado de opções. Coloquei na NVIDIA hoje, para a gente dar uma olhada no que a plataforma me dá aqui de dados para o ativo. Então, começando pelas pontuações, sazonalidade, o ativo é levemente negativa, momento está no máximo, volatilidade está no neutro, então tem espaço para cair mais, e a pontuação das opções está no máximo. Então, os investidores, a partir do posicionamento deles nas opções, estão acreditando em uma continuação de alta do ativo. Isso é um ótimo sinal para a direção, para a continuação de movimento. E a condição do gama é positiva, então, como eu comentei, o market maker vai estar contra a movimentação vendendo os rallies. O IV Rank aqui está bem baixo, então baseado nos últimos 12 meses, a volatilidade implícita está bem baixa, tá?
então, comparado com esses últimos 12 meses. Isso é uma informação importante, que eu vou voltar nela logo mais. Olhando para o GAGs aqui das próximas expirações, então nós temos para o dia de hoje, caso a NVIDIA não tem o 0DTE, que é vencimento todo dia, então só de sexta-feira. E olhando para hoje, grande concentração do 190. Então, se o ativo passar acima desse preço, ele vai encontrar um suporte aqui e, é lógico, abaixo dele, ele vai encontrar uma resistência. Se o ativo chegar lá durante o mercado aberto, o ativo deve ter sim dificuldade de passar desse preço. Para sexta-feira que vem, grande alvo nos $200, como vocês podem ver aqui, a maior concentração de gama aqui para o ativo. E chegando lá, o ativo vai ter dificuldade de continuar sua alta. E para o vencimento da OPEX, que é a terceira sexta-feira de outubro, dia 17, vocês podem ver aqui tem maior peso para o GEX, é por volta dos 195, $200, tá? Então, chegando próximo dos 195, o ativo já deve começar a encontrar uma certa resistência, uma certa dificuldade de passar desse preço. Então, somando a pontuação das opções, que me diz sobre o direcionamento e o momentum também, o GAGs, que me diz como se fosse um alvo ali por volta dos 195, no máximo $200, e essa pontuação aqui do Ivy Rank, nós conseguimos construir uma estratégia focando nesse vencimento do dia 17, por exemplo, uma estrutura que compra volatilidade por conta que esse IV já está baixo, então se o ativo subir de forma abrupta ou rápida, ou ter alguma notícia que pode subir essa volatilidade, lembrando que volatilidade implícita pode subir, o mercado subindo ou caindo, não necessariamente a volatilidade só sobe com o mercado caindo. E almejando os $200. Então, é uma forma que a gente, trader, disseca os dados e monta uma estrutura com as opções. Então, para quem conhece as opções, a gente consegue fazer muita coisa. E essa é uma forma de se beneficiar de um cenário em específico, pagando barato. Eu gosto de vender volatilidade, mas por conta que o IV já está baixo e o ativo pode passar dos $200 com certa facilidade, dependendo se sair alguma notícia. Então, a gente vender o strike 195 e comprar os 200, a gente está acreditando que o ativo não deve passar dos 195, só que por conta do IV estar barato, esse prêmio que eu vou receber é muito baixo, um possível loss muito grande se o ativo continuar a sua alta além dos $200. Então, é uma forma da gente interpretar e agir de forma inteligente em relação às opções. Se você gostou desse vídeo, com esse insight aí no final, deixa nos comentários, fala se você quer ouvir mais sobre isso, se você opera as opções como eu, e com certeza eu posso trazer um pouco mais desses insights no final do vídeo. E não esquece de se inscrever no canal.